Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Apesar do frio, todo mundo bem agasalhado. E o calor humano, né? Pra quem não sabe, hoje é dia dos pais, né? Então se tu caiu de paraquedas e a semana passou e tu não viu mais nada, hoje é dia dos pais, né? Então o que vocês acham que a gente vai conversar um pouco hoje sobre? Só que não. Quase isso. Sim, tem a ver com os filhos, tem a ver com os pais. A gente vai falar sobre a diferença entre... já me entregaram, né? Meninos e homens. Certo? Vamos fazer assim, vamos abaixar nossa cabeça. Esse é um assunto que até é um pouco forte, foi forte para mim. Então eu gostaria que estivesse abaixando nossas cabeças agora, fechando os nossos olhos e pedindo direção a Deus, para que realmente a gente possa estar entendendo a palavra dele, o que ele tem para nos dizer hoje. Senhor Jesus, eu peço a Ti, Senhor, a capacidade, Senhor, de estar falando as palavras que o Senhor quer que eu fale, Senhor, e que também o Senhor dê a capacidade, Senhor, de que o Teu Espírito Santo esteja traduzindo a Tua palavra, Senhor, no coração de cada um que está aqui hoje, Senhor. Que realmente Tu fale de um modo íntimo e pessoal para cada um. E especialmente aos pais, Senhor, especialmente aos filhos, aos meninos, aos homens que estão aqui, Senhor. Que Tu fale de um modo revelador, do modo, Pai, que nós possamos sair daqui transformados, Pai, e desafiados por Ti. A cumprir ainda mais, cumprir do modo perfeito a Tua palavra, Senhor. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, vocês conhecem todo mundo já ouviu falar, já leu com certeza, aquele trecho de 1 Coríntios 13 que fala sobre o amor, né? Todo mundo já ouviu falar. Vamos abrir nossas Bíblias para vocês verem que aquilo que eu escrevi não é mentira. 1 Coríntios 13, 11. Por favor, abram aí. 1 Coríntios 13, 11. Encontraram já? Posso ler? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso me chamou muita atenção. Eu até entendo que aqui Paulo está falando de uma forma sobre a maturidade espiritual. Ele está comparando a maturidade espiritual, de deixar certas coisas para crescer espiritualmente. Mas também a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Eu, quando passo de uma idade, teria que me tornar homem, eu tenho que deixar para trás algumas coisas de menino, né? Até tenho que fazer coisas que homem faz. Por exemplo, fazer a barba. Não tenho feito muito, mas fazer a barba é uma coisa que um homem faz, né? O homem também tem que levar o lixo para fora de casa, senão a mulher fica brava, né? Mais ou menos assim. Tem algumas coisas que o homem tem que fazer mesmo. E é dever do homem. Então, quando o menino cresce, ele se torna homem e deixa para trás as coisas de menino. A pergunta é, será que tem muitos homens que são homens, mas que não abriram mão de coisas de menino? Ou que cresceram e que têm os mesmos brinquedos, se não os mesmos, como agora tem mais dinheiro porque são homens, podem comprar brinquedos ainda maiores. Eu sei que aqui no nosso meio a gente tem vários pais, vários homens, vários meninos, mas eu também sei que tem muitos meninos que estão crescendo e se tornando homens, né? Tem meninos que estão crescendo e não estão se tornando homens, e a culpa é de muitos homens que aqui estão, porque não ensinam como é se tornar um homem diante de Deus, diante da Bíblia. Por isso que isso é muito forte, né? E vocês vão ficar ouvindo de um cara magrinho, branquinho, né? Ensinando a ser homem. Eu não estou ensinando, eu estou só lendo o que a Bíblia fala. Então, eu peço a gentileza a todos vocês que não risquem o carro preto que eu vim dirigindo, porque senão vai ficar muito difícil, tá? Então, a Bíblia, ela sempre faz uma diferença entre meninos e homens. Não existe um meio termo. Esse meio termo é algo que a sociedade colocou nos últimos anos, né? Nos últimos sei lá quantos anos, 100 anos por aí, né? Hoje existe a palavra adolescente. Conhecem a adolescente, né? Eu já fui. Adolescente é aquele cara que acha que sabe tudo e na verdade não sabe nada. Quem estava aqui na última celebração jovem que foi passado o estudo que falava sobre a diferença dos adolescentes que tem contato com o desconhecido? Vocês estavam aqui? Quem estava? Levanta a mão, por favor. Vocês estavam? Então tá. É isso aí, né? Porque o adolescente é aquele cara que vive a vida dele, né? E ele acha que sabe tudo. Mas o que acontece?
quando o cara vai vivendo, quanto mais tu vive, quanto mais tu amadurece, quanto mais tu cresce, tu vai vendo que tu não sabe nada, que muito ainda tu tem que aprender. E é engraçado que o adolescente, ele não viveu quase nada, mas acha que sabe tudo. Essa é a diferença, né? Então existe essa coisa no meio chamada adolescente, aborrecente, que todo mundo foi, né? Só que na Bíblia, eu desafio vocês a encontrarem alguma base bíblica, algum versículo que possa estar dizendo que, concordando que uma pessoa, independente da sua idade, possa, em primeiro lugar, desobedecer aos seus pais. Em segundo lugar, possa viver uma fase de autoconhecimento, né? De rebeldia, de viver uma vida completamente contra, eu quero me rebelar, fazer o que eu quiser, vou pintar meu cabelo de vermelho. Em nenhum lugar a Bíblia afirma isso. Em nenhum lugar eu tenho direito de fazer isso. Nem com 10, nem com 15, nem com 20, 25, 50, 100 anos de idade eu tenho direito de fazer isso, né? Só que nós pais não, né? Os pais, eu não sou pai ainda. Muitas vezes a gente, essa fase, né? Fase da adolescência, está crescendo os pelinhos no rosto, né? Tá amadurecendo a voz e coisas assim. Então acha que tem o direito de fazer tudo, que na verdade não tem. A sociedade deixou muitas pessoas que não têm uma base bíblica, que não têm um ensinamento cristão, e muitos nós dentro da igreja, a gente deixou que pessoas de fora, que não servem e não entendem nada sobre a Bíblia, que não conhecem Deus, nos ensinassem a educar os filhos, a me educar os filhos que estão aqui hoje. Esse foi um dos grandes problemas. A Bíblia, em muitos lugares do mundo, ainda existe somente homens e meninos. Somente meninos e homens. E é isso que a gente vai estar conversando um pouco hoje. O que acontece é que quando um menino, ele começa a crescer, os seus 15 anos, por aí, 16 anos, gurizados, vocês não vão me bater depois. Ele já começa a achar que está na hora de namorar, né? Está na hora de começar a crescer, fazer coisas e viver uma vida. Na verdade, o que ele quer? Ele quer viver privilégios que um homem tem, sem ter as que um homem tem, né? É isso que, na maioria das vezes, acontece. E é isso que muitas vezes os pais permitem que aconteça também, né? Principalmente, hoje eu gostaria de deixar uma carga maior nas costas dos homens que estão aqui dentro. Porque muitas vezes em si não permitem isso e não deixam os meninos crescerem, se tornarem homens e assumirem as responsabilidades de homens. Um exemplo, por exemplo. Quando o cara chega com 15, 16 anos, o cara quer começar a namorar, né? Aí depois tira a carteira, quer ir pra lá e pra cá. O que ele quer ter? Ele quer ter um relacionamento recreativo, mais ou menos, né? Que é pra passar o tempo junto. Eu gosto daquela pessoa, eu converso com ela, é muito bom, eu gosto de estar juntinho, porque é bom ainda mais no inverno, né? É muito gostoso tudo isso, mas eu não quero ter os compromissos que um homem tem. Essa é a nossa sociedade hoje. Meninos que querem ter os privilégios de homens sem ter a responsabilidade de homens. Laerte, passa o próximo slide, por favor. Isso, privilégios de um homem sem assumir as responsabilidades de um homem. Passa o próximo, por favor. Uma das coisas que temos que compreender como cristãos é que devemos rejeitar nossa cultura e que a responsabilidade primordial dos homens é educar homens de Deus. Como é fácil se iludir em tudo aquilo que a sociedade vive, nos valores que são completamente contrários àquilo que a Bíblia diz. A gente tem incentivado meninos a terem experiências, a terem uma vida de homem sem ter um compromisso com Deus, sem ter um compromisso com uma casa, sem ter um dinheiro no bolso e querendo se relacionar com alguém. Também existem homens já que têm dinheiro, que têm casa, mas que ainda não assumem as responsabilidades de serem homens, né? E o dever de um homem maduro, cristão, o dever de todos aqueles que já são pais que estão aqui, é realmente fazer homens de Deus, ensinar a ser um homem de Deus, né? Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o país, a civilização, a igreja, não pode existir sobre os ombros de meninos, mas de homens. A gente não precisa de meninos dentro de uma igreja o resto do tempo. As nossas casas, elas não precisam só de meninos. A sociedade não precisa de meninos, a sociedade precisa de homens que possam levar adiante, que possam promover a segurança, né? Eu tenho alguns exemplos assim, principalmente um exemplo bem pessoal meu. Porque
há muito tempo atrás, por exemplo, acho que faz mais de 10 anos, eu devia ter acho que uns 15, 14, por aí. Aqui o pessoal aqui da Aliança, isso aqui aconteceu mesmo. O pessoal da Aliança, os pais, os caras mais velhos, eles iam jogar futebol no São Bento, né? Não sei se vocês lembram. Dava uma quebradeira lá entre os mais velhos que não dava para os menorzinhos querer jogar. E eu tinha 12, 13 anos e a gurizada, meus amigos também, que estava todo mundo aqui, também tinha essa mesma idade. Só que a gente não podia jogar bola com os mais velhos. Por quê? Porque a gente era muito fraquinho. Vai que eu levava uma paulada, caía, quebrava uma perna, outra, não ia dar jogo para os outros, porque eu era tão magrinho que não ia dar nem graça, né? Não era o meu momento de participar em coisas de homens. Mas eu estava lá, louquinho para jogar. Tão louquinho que eu ficava atrás da goleira, perto da rede. E eu estava até contando, porque se hoje eu sou um pouco meio doidinho da cabeça, é tanta bolada que eu levei na cara já. Eu tanto queria ficar ali para olhar as coisas que os homens estavam fazendo, querendo participar das coisas que os homens faziam, só que eu não podia fazer. Aí hoje o que acontece? Levando para um outro lado, um menino de 15 anos que não tem dinheiro muitas vezes para pagar o seu lanche, quer namorar e sair com uma mulher, assumir todos os privilégios que um homem pode ter, do conforto, do carinho, do calor, sem ter as responsabilidades dos homens, sem poder promover a segurança, sem poder cuidar dessa pessoa. A nossa sociedade vive assim. E aos poucos, a igreja também vai vivendo isso. Muitos pais dizem muitas vezes assim que querem dar tudo que não tiveram aos filhos, né? E a Bíblia, ela é muito clara e ela diz que a gente não tem que dar tudo o que a gente não teve para os nossos filhos. A gente tem que dar tudo de nós mesmos para os nossos filhos. Tudo daquilo que a gente é, tudo daquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que a gente passou de experiências com Deus, tudo isso a gente tem que passar para os nossos filhos. É dever do mais velho tornar os meninos homens. Lerte, pode passar a próxima. Isso. Tem uma tribo que se chama Aguaruna. Eu não sei falar muito bem esses dialetos indígenas, então vocês me desculpem, né? Que é conhecida pela sua vocação guerreira. Os caras são assim, ó, macho e desafiam qualquer um, não tem problema nenhum. E lá uma coisa muito engraçada que eu estava pesquisando é que um homem de 14 anos, quem é um homem de 14 anos? Não tem, né? Um homem de 14 anos, ele pode se casar. Sabe por que ele pode se casar lá? Sabe por que ele pode ter um relacionamento com alguém? Porque ele é capaz de construir a sua casa com 14 anos. De cultivar a plantação, de promover e ter toda a comida, o alimento. E também de defender em batalhas a sua tribo, defender a sua família. E o que a gente vê hoje é que se tu for num colégio assim, né? Pega o ensino médio, começa a subir aí. A gurizada ali não tá falando sobre, gente, como é que eu construo a minha casa? Bah, pessoal, tô arando aí a terra porque eu tô plantando para me comer, né? Bah, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar porque eu quero defender a minha família. Não falo nem que um dia querem ter uma família. O pessoal fala que quer jogar PlayStation, né? Fala que quer jogar bola, né? Fala que quer curtir com as minas, né? Mas não fala que quer ter uma mulher ou se preparar para ter uma mulher e cuidar dela. Isso tu não encontra. Então, gurizada, quando acontece esse tipo de conversa ou coisas assim, sai fora, sabe? Sai fora porque a gente sabe que muitas vezes não são nem os pais que educam, mas é dentro do colégio, a gurizada que está ali, aquilo ali que a gente leva para nossa vida, a gente só leva porcaria, né? Então, por um outro lado, eu sei que os pais que estão aqui, os homens, até percebem isso nos filhos, né? Que começa a crescer, começa a amadurecer, começa até a se interessar pelo sexo oposto, pelas meninas, né? Tipo, há muito tempo atrás isso acontecia com o quê? Com 12 anos, 13 anos, né? Hoje, cada vez mais cedo. Culpa porque também a gente tira a inocência das nossas crianças cada vez antes, né? Por exemplo, quando alguém já chega uma menininha de 2 anos e essa bonitinha vai arrasar os corações, né? Aí vem a gurizinha assim, esse vai pegar todas, esse aqui. Quantas namoradas tu já tem? Tu já tem uma namorada, que bonitinho, né? Bem assim que a gente faz, né? A cada dia a gente tira a inocência das nossas crianças mais cedo. Nossa, mas tu já tem 12 anos e não tem uma namorada? Nossa, né? 15 anos tu nunca namorou, menina, tu vai ficar pra titia, né? Mais ou menos por aí.
E essa pressão tem dentro do colégio e tem aqui dentro também. Porque nós, muitas vezes, as pessoas que são mais próximas, a gente diz isso, né? Ai, tô namoradinho, tô namoradinha. Nós somos os culpados por tirar a inocência cada vez mais cedo das nossas crianças. E também, quando um jovem, assim, um menino, começa a se interessar, então, por outras mulheres, por outras mulheres não, por meninas, porque até um tempo atrás ele não quer nem encostar, né? Ai, meninas, que nojo, né? Aí depois passa, eu vou me arrumar, passar meu gelzinho, como eu quero pegar, ficar bem na fita pras minas, né? Aí começa a se interessar, deixa e diz, não, meu filho, tu já tá na hora de começar a procurar mulheres. Inclusive vou eu, teu pai, isso acontece no mundo, né? Te levar pra fora pra te virar homem. Não sei se vocês me entendem o que eu quero dizer com isso, né? Agora tu vai deixar de ser criança, tu vai virar homem. Vou te ensinar o que é ser homem. Aí vai, né? Vocês dão risada, mas é bem assim mesmo. E é difícil porque isso penetra dentro da própria igreja. O que acontece quando um menino de 13, 14, 15 anos, ele começa a olhar para aquela menina tão bonita que eles começa a se apaixonar, começa a gostar dela e coisas assim. Sabe qual que é o dever do homem cristão, do homem olhando para o menino dizer? É dizer assim, rapaz, tá soando um alarme dentro de ti. Porque já passou na hora de tu largar as coisas de menino e começar a se tornar um homem, para poder ter as coisas que um homem tem. O menino não tem condições, como a gente comentou antes. Mas não é porque ele já tem o desejo que ele já é capaz, né? Então é isso que tem acontecido muito dentro da nossa sociedade. Tudo isso a gente tem vivido muito, tudo isso tem até me deixado muitas vezes triste e preocupado porque passa diante dos meus olhos e eu não percebo e até brinco com isso. Levo aqui dentro e fico brincando com a gurizada que está aqui. Eu talvez sendo mais velho, em vez de ensinar pessoas o caminho do que um homem deve ser, né? Eu gostaria de estar falando agora um pouquinho sobre as prioridades de um homem. Então, Michel, mas tu falou que o menino tem que largar as coisas de menino e se tornar homem, mas o que é ser homem, então? Tá bom, então vamos abrir lá em Salmo 128. Salmo 128, a gente vai ler todo ele. Todo mundo achou já, pessoal? Agora que todo mundo já procurou, o Laerte pode projetar para nós, para ninguém ser preguiçoso. Porque uma das coisas que o homem tem que fazer é não ser preguiçoso, né? Então, Laerte pode passar, por favor. Vamos ler lá então. Salmo 128, do início. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Bom, vamos começar então a separar esse salmo, né? Primeiro versículo então, ele diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. A primeira prioridade de um homem é realmente ter um relacionamento e entender quem Deus é e honrar aquilo que Deus faz. Viver para Deus, em honra a Deus, né? E ele começa dizendo assim: como é feliz quem teme ao Senhor. Isso eu não tenho dúvida, que todos os homens que estão aqui dentro realmente temem e conhecem a Deus. Eu não desconfio que ninguém teme a Deus, que não queira conhecer mais a Deus. Isso eu tenho certeza. O problema que eu vejo é depois da vírgula, que diz: como é feliz quem teme ao Senhor, vírgula, quem anda em seus caminhos. Pessoal, não basta só a gente conhecer Deus, não basta a gente saber só que Deus existe, não basta querer conhecer só a Deus, não basta vir aqui esquentar a cadeira, não basta. Um homem ele precisa andar nos caminhos de Deus. Então, quantas e quantas vezes acontece que a gente sabe o que é verdadeiro, sabe o que Deus pede, o que Deus ensina, mas a gente não anda naquilo que Deus faz. É isso que eu vejo. O depois da vírgula é uma parte muito importante para nós. Porque todos nós, a gente está aqui todo domingo para entender o que Deus é, o que Ele faz e o que Ele espera de nós. Só que a gente muitas vezes não anda. Porque tem que ter muita coragem para andar e obedecer aquilo que Deus pede. Homem de verdade não é aquele que faz aquilo que ele quer. Homem de verdade é aquele que obedece o que Deus quer.
Precisa ter muito mais coragem para fazer isso. Então, para ser feliz, como diz o versículo, para ser um bem-aventurado em outras versões, não basta só temer ao Senhor. A gente precisa andar nos caminhos dele. Precisa ter um equilíbrio. E essa é uma primeira prioridade que um homem precisa ter. Além de conhecer, andar naquilo que Deus pede e ensina. Segunda prioridade, no versículo 2, o homem e o trabalho. Ali ele fala sobre o trabalho. O versículo 2 diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A Bíblia em nenhum momento diz que o homem tem que ser preguiçoso e não trabalhar, né? Então, se tu que é homem está pensando em talvez tirar umas férias mais prolongadas, a Bíblia não fala muito disso. Tudo bem que tem que ter um equilíbrio, porque muitos homens prejudicam dentro de casa por excesso de trabalho. O homem não é só aquele que trabalha e põe a comida dentro da mesa. Dentro da mesa não, em cima da mesa. Dentro do armário, né? Melhor dizer. O homem não é aquele cara que vai lá e dá duro e faz e bota... Isso aí é um décimo do que um homem precisa fazer. Colocar comida em cima da mesa é uma parte de ser homem, né? Então, se tu tem feito só isso, talvez tu é uma parte do que um homem precisa ser. Eu gostaria que vocês abrissem agora em Gênesis 13, do versículo 8 até o 13. E que alguém pudesse estar lendo para nós, por favor. Gênesis 13, do 8 até o 13. Encontraram já? Tudo direitinho? Gênesis 13, do 8 até o 13. Quem gostaria de ler, por favor? Isso. Esse é um exemplo muito legal. Sabe por quê? Por quê? Porque Ló, aqui, o que ele escolheu? Ele escolheu o dinheiro. Talvez ele escolheu a vida mais fácil. Ele escolheu aquilo que talvez todos nós aqui escolheríamos, né? Eu vou para onde que vai dar certo. Ele pensou no sustento, ele pensou na vida boa. Mas ele também se afastou ainda mais de Deus. Se juntou com pessoas perversas. E isso é que muitas vezes acontece quando a gente coloca na nossa vida a prioridade só o trabalho também. O trabalho é importante porque diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, que a gente leu antes. Mas que a gente tenha uma vida equilibrada, porque quando a gente coloca o trabalho, o dinheiro, o sustento em primeiro lugar, a gente aproxima a nossa família e nós mesmos de dificuldades, de pessoas perversas e coloca cada vez mais as pessoas que a gente ama em perigo. A gente deixa de estar ao lado das pessoas que a gente ama por causa do trabalho. A gente se afasta. Então, quando vocês tiverem que escolher algo que tenha sabedoria mesmo, como Abraão, porque ele escolheu um outro lado, que foi o lado que Deus pediu para ele ir. E ele foi muito abençoado. Aquilo que muitas vezes diante dos nossos olhos é bom, talvez pode trazer dificuldade para a nossa própria família. Segura o dedo ali em Gênesis e, na verdade, vai para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3, versículo 19. Gênesis 3, versículo 19. Ainda falando sobre o trabalho. E aqui, para mim, tem o resumo da masculinidade, né? Quer ver o que um homem precisa entender sobre o trabalho? É aqui, Gênesis 3, 19. Vou ler. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Sabe o que é o resumo de tu ser homem? Homem é tu entender e saber que tu vai ter que suar a testa para poder comer. A tua vida é isso aí. É suar o rosto. Então não tem vida fácil. Até mesmo para quem tem ar-condicionado. Homem é isso. Isso ajudaria muito dentro de casa, muitas mulheres, talvez, né? Se o homem entendesse, todos os homens entendessem que masculinidade é suar a testa. Isso é ser homem, né? Mas também não só isso, porque isso é uma outra parte de ser homem, né? Vamos para uma outra parte. O homem e a sua esposa, no versículo 3 do Salmos 128, né? Vai viajar um pouco sobre a Bíblia ali, volta lá para o Salmo 128, versículo 3, que diz assim: sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Bom, então o que a gente tem para dizer em relação a um homem e sua esposa? O que a Bíblia nos diz sobre isso, né? Ela fala que o homem precisa estar do lado. O homem, ele é a cabeça. Vocês já leram isso, né? A Bíblia fala aqui nesse versículo, então, que sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, que dará frutos, que poderá crescer, sendo que se o homem obedecer aquelas prioridades que já estão citadas no texto, né? Isso é uma consequência. Uma mulher feliz. Vamos abrir agora em Efésios 5:25, por favor. Vamos viajar um pouco pela Bíblia. Efésios 5:25.
A gente poderia até ler um pouco mais sobre isso, ler um pouco mais em Efésios 5, ali do versículo 20 e algumas coisas, que falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Nesse versículo aí a mulherada já arrepia o pelo já da nuca, porque já ser submissa. Mas como a gente não está falando de mulheres hoje, né? Então a gente está falando sobre homens, a gente vai ficar só no 5:25, tá bom? O que diz lá então? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Comparou com Cristo, aí o negócio ficou difícil, né? Comparou com Jesus, aí o nível é lá em cima, porque daí é complicado, né? O que Cristo fez pela igreja? Morreu, né? Cristo ele morreu. Então, vocês têm que fazer assim como Cristo, vocês têm que morrer. A Bíblia, ela é muito pesada assim nesse termo, assim, porque, por exemplo, eu estava refletindo. Quer dizer, então, que, por exemplo, se eu estiver numa situação de perigo, se eu estiver num barco, por exemplo, e o barco começa a afundar, só eu sei nadar, começa a viajar ali na tua cabeça, né? Só eu sei nadar. Tenho eu, a minha mulher, os meus filhos, e o barco afunda, ninguém sabe nadar. O meu dever é salvar quem? A minha mulher. O homem ele tem que viver para a mulher. Ele não vai ser cobrado pelos filhos somente, mas em situação de perigo o homem precisa se entregar pela mulher dele. Se um barco afundar, é tua obrigação pegar tua mulher. Tua obrigação. Com o homem fazer isso, né? Vamos um pouquinho mais adiante, no Efésios 5:33. Vai descendo o olho ali nos versículos, que diz assim, ó. Esse é um versículo muito forte, porque, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Eu sempre vivi minha vida sabendo que a mulher tu precisa dizer para a mulher todo dia que tu ama ela, né? Isso é verdade. Não tem uma mulher que tu não tenha que fazer isso, né? Tem que todo dia dizer, né? Não esqueça que eu te amo, meu amor, né? Não, eu te amo. Precisa dizer isso, né? Precisa dizer. E quando eu encontrei isso na Bíblia, eu pensei, puxa vida, né? Deus já sabia tudo isso, não é mentira, tem que dizer mesmo. A prioridade para uma mulher é se sentir amada. O homem já é diferente, a mulher não precisa dizer para ele todo dia que, meu amor, eu te amo, né? Não precisa dizer. Até para alguns caras fica até meio assim, tá na minha cola. Fica dizendo isso na frente dos caras do trabalho, vão me achar o quê? Esse cara aí é meu, né? Nossa, que quanto dengo, né? E o homem, por outro lado, ele vai dizer assim, tá, mulher, mas eu já te disse que te amo já uma vez, né? Sim, tu me disse, mas foi quando tu me pediu em casamento. Pois desde lá tu nunca mais falou nada. Bom, mas se um dia eu mudar de ideia, eu te aviso, né? O homem vai dizer uma vez só. O homem é assim. Então, mulheres, vocês não precisam ficar chateados se o cara não diz, né? Mas é que ele não mudou de ideia, senão ele avisa, tá? Ele vai dizer, mulher, a partir de hoje acho que, né? Não. Mas a Bíblia fala assim, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. A prioridade para uma mulher é o amor, se sentir amada. Mas por um outro lado, e a mulher trate o marido com todo respeito. Por que não colocou, e a mulher também ame o seu marido, né? Por que não colocou assim? Porque eu entendo que o homem, não é que ele não precisa de amor e ser amado, mas um homem ele precisa de respeito. O homem ele precisa saber que a família dele, que a mulher respeita, que valoriza aquilo que ele faz. Mais do que um eu te amo, é a consideração do homem dentro de casa, do esforço que ele faz. Um homem ele precisa de respeito. A mulher, por outro lado, ela precisa sim de palavras de amor, de carinho, de cuidado, né? Não é que não precisa de respeito, mas em primeiro lugar ela precisa disso, né? Então, quando eu li esse versículo, eu pensei, puxa vida, faz todo sentido, né? Porque sim, eu sou assim. Não precisa me dizer assim, nossa, mas quando valoriza aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, eu me sinto bem, eu me sinto amado. Um homem é assim, né? O que acontece muitas vezes é que os homens, eles não amam as suas esposas. Ou eles não demonstram amor para suas esposas. Você sabe por que uma mãe se pega tanto assim, tanto com os filhos? É porque parte do amor que ela deveria receber do marido, ela suga dos filhos. Vive ali e suga. A mulher ela vai acabar buscando nos filhos aquilo que ela não tem do marido. E isso é o que muitas vezes acaba acontecendo. E se tu pergunta assim, Michel, mas isso que tu tá falando é muito difícil porque eu não vou amar meu marido assim.
Vou amar ele quando ele merecer, né? Vou respeitar ele quando ele merecer ser respeitado. Aí talvez o teu marido também vai poder dizer assim, bom, vou te amar quando tu merecer. Quando tu não merecer, não te amo não, né? Vou te respeitar quando tu merecer, quando tu fizer por merecer, senão não vou fazer. A gente não tem que esperar isso. Aquilo que Cristo fez foi incondicional. E é esse o amor que ele pede que exista entre o homem e a mulher, um amor incondicional, né? Bom, versículo 3, continuando. No Salmo 128, versículo 3. Seus filhos serão como brotos de oliveira, ao redor da sua mesa. Bom, a oliveira é a planta que dá a oliva, e da oliva se faz o óleo, e o óleo na Bíblia, quando tu vai com o óleo, é porque tu vai ungir alguém, né? Tu vai abençoar alguém. É um termo que diz isso, cuidado de Deus, né? Com aquela pessoa. Ao redor da mesa, metade do resto ali da frase, significa comunhão. Então, seus filhos, eles devem ser abençoados, devem ser conduzidos, né? Em comunhão. Um pai, assim como Deus é o maior exemplo que a gente tem, né? Deus é o maior exemplo. O nosso relacionamento deveria ser como é com Deus. Deus Pai com nós, como Ele nos trata, como nós a gente tem intimidade com Ele, como a gente busca. O problema é que se a gente não busca um relacionamento profundo com Deus, muitas vezes a gente não tem um relacionamento nem mesmo profundo com o nosso filho, né? E, pais, eu gostaria que vocês soubessem que, como filho, eu tenho autoridade para dizer que quando um pai, uma mãe, quando um casal se ama, quando existe amor, quando existe respeito, os filhos, eles veem segurança nisso. Os filhos, eles se sentem seguros nisso. Eles sentem que pode acontecer qualquer coisa, mas eu tenho segurança. E o pior, sabe do que é para um pai, já que a gente está falando de homem? É saber que se um homem não tem um relacionamento, principalmente até com uma filha, provavelmente a tua filha vai se casar com alguém muito parecido com aquilo que tu é. Então, se tu é um cara meio assim, é um cara meio assim que ela vai ter. Porque ela se espelha no pai. Se não pior. Porque ela pode encontrar alguém até pior que o pai. Porque o primeiro cara que aparecer e mostrar carinho que o pai não deu, ela já vai estar, né? Esse é o problema. Gostaria que vocês abrissem agora em Provérbios 22:6, que fala sobre bem o ensinamento, né? Pais conduzindo filhos. Provérbios 26, versículo 6. Está aqui ó, na tela. É 22:6, desculpa. Vamos lá então. Instrua a criança segundo os objetivos que ela tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso é uma sabedoria muito grande, é algo que o pai precisa saber para poder conduzir os filhos. Só que eu pesquisando mais a fundo isso, eu vi que no Antigo Testamento, o pessoal quando interpretava esse versículo, eles diziam algo mais ou menos assim. Por exemplo, deixe a criança andar no seu próprio caminho. Eles falavam no mesmo sentido, só que de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, bom, deixa a criança caminhar. Deixa ela fazer aquilo que ela quer fazer. Não educa ela. Não diz o que é certo, não diz o que é errado, né? Não dá umas palmadinhas, né? Que quando ela se tornar adulta, ela vai ter um caminho de destruição. O versículo aqui também fala que ele não vai se desviar daquilo que tu ensinou. Mas se tu não ensinar os teus filhos, ele vai caminhar uma linha reta que é de destruição. Então o compromisso, né, de filhos é obedecer, escutar e entender a direção que os nossos pais nos dão, para que a gente não tenha um caminho de destruição, mas um caminho sim que possa agradar a Deus. A gente falou sobre a prioridade de Deus, sobre o trabalho, sobre a esposa, sobre os filhos, e agora também ele fala sobre a igreja no versículo número 5 de Salmos 128:5. Então, diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Jerusalém, ele está usando o termo para simbolizar mesmo a igreja, aquilo que as pessoas eram, se encontravam e viviam, né? Pessoal, a parte mais clara dentro de uma igreja é que a igreja ela é formada por famílias. E se as famílias elas não forem sadias, se o homem não levar os princípios de Deus dentro da sua própria casa, a igreja também não vai ser sadia. Famílias sadias fazem uma igreja sadia. Famílias
Sem princípios, a igreja é destruída. Sabe que o homem ele é o cabeça da casa. Tudo aquilo que acontecer dentro desse lar não vai pesar nas costas da mulher, mas Deus vai cobrar do homem. Por isso é tão triste quando uma mulher disse: bem feito, sabia? Eu te avisei. Né? As mulheres têm prazer de dizer isso. Mas elas não entendem que perante Deus, mais do que bem feito, sabia? Né? Eu avisei. Deus vai cobrar do homem, não vai cobrar dela. Então, mulheres, valorizem o homem que vocês têm em casa. Respeitem o homem que vocês têm em casa. Valorizem e respeitem tudo aquilo que ele faz. Homens, entendam que não basta simplesmente conhecer Deus. A gente precisa viver e aplicar. Homem de coragem é aquele que aplica aquilo que Deus fala. Que a nossa prioridade muitas vezes não é só colocar comida em cima da mesa. A gente tem outras coisas para fazer, como cuidar da mulher, cuidar dos filhos, se entregar por ela, se entregar por eles, conduzir os filhos num caminho de retidão a Deus, porque caso contrário, a vida deles vai ser destruída. E que assim isso tudo seja refletido até mesmo dentro da igreja. Porque famílias sadias tornam uma igreja sadia, uma igreja viva. O que a gente precisa no mundo não são mais de meninos. Nós não precisamos só de meninos, a gente precisa de homens. Então, que os homens que estão aqui possam estar ajudando os que estão começando a se tornarem homens e quem sabe um dia pais. Esse é o meu desafio que eu deixo a cada um de vocês, pais hoje, né? Homens maduros, que eu tenho certeza que são, de ensinarem os princípios bíblicos de Cristo. Para que todo aquele jovem, todo aquele menino que quer ter os privilégios de um homem, possa antes estar entendendo, se preparando para assumir as responsabilidades de um homem. Para vivenciar um pouco desse dia dos pais, eu gostaria, para finalizar, que cada filho que está aqui, filha, encontrasse o seu pai em família, sentasse juntinho e orasse. Agradecendo em primeiro lugar por ter um pai que está aqui, um pai que busca Cristo. E em segundo lugar, pedindo sabedoria para que Deus pudesse estar educando e, através do pai, transmitindo os valores dele. Vamos fazer isso? Vamos bagunçar nossas cadeiras? Se tu tem o teu pai aqui, ou tu não tem, fica em família e ora nesse momento. Para a gente poder concluir. Eu vou concluir com uma oração. Pode ser? Agradece então a Deus pelo pai que está aqui, pela presença dele, por tudo aquilo também que ele já tem feito, porque muito daquilo que nós somos hoje, graças à força e à coragem dos nossos pais. Agradece porque não são todos que têm pais que vivem aquilo que Cristo pede, né? Esse é um motivo muito grandioso de agradecimento. Pai, eu gostaria de estar te agradecendo nesse momento, Senhor, pelos homens que o Senhor colocou ao nosso lado e que estão aqui hoje, Senhor. Também por todo aquele que não pôde vir, Senhor, eu te peço e te agradeço, Senhor. Te agradeço porque o Senhor colocou pais e homens, Senhor, que te servem, que te buscam e que graças a ti, Senhor, passam os mandamentos, tudo aquilo que tu tem ensinado a eles, aos seus filhos, Senhor. Pai, eu clamo a ti para que aquilo que o mundo vive, Senhor, não penetre os nossos corações, Senhor. Que não entre aqui dentro dessa igreja ou dentro da tua igreja, Senhor. Que não entre dentro da nossa casa, Senhor. Pai, que todo menino não queira ser menino, Pai. Pelo contrário, que se sinta desafiado a ser homem, Senhor. A se tornar um homem que te serve, Senhor. Um homem capaz de cuidar da sua própria família, Senhor. Um homem que te obedece. Pai, mais do que conhecer a ti, eu peço que o Senhor esteja desafiando o coração de todo homem que está aqui, de todo menino, Pai, a te obedecer. A abrir mão da rebeldia muitas vezes, Senhor. Abrir mão de se rebelar e de obedecer aos teus mandamentos, Senhor. Que tu esteja colocando esse desafio no coração de cada um, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que o que tu espera de nós é que a gente cresça, constitua uma família que te serve, que te busca. Que a gente proteja pessoas, Senhor, proteja filhos, proteja esposas, Senhor. E eu te peço que o Senhor nos ensine a fazer isso, Pai. Peço também que essa palavra, Pai, esse salmo que a gente leu hoje não morra aqui, não morra dentro dos próximos minutos, Senhor. Mas que haja transformação dentro da casa de cada um que está aqui, Pai. Que possamos realmente aplicar os teus princípios, Senhor. Abrir mão daquilo que nós queremos para fazer aquilo que tu queres, Senhor. Que tu guie cada menino, Pai, para que ele se torne homem. Que tu também cuide e guie cada homem para que cuide e proteja o seu lar.
e ensina seu filho a se tornar um homem, Senhor. Sei que esse é o teu desejo, Pai. E te peço perdão porque muitas vezes temos falhado diante disso, Senhor. Temos falhado diante de te obedecer, diante daquilo que tu espera que a gente faça, Senhor, negando até mesmo os teus princípios. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos todos homens que te servem. Ajuda também, Pai, as mulheres, Senhor, as esposas, as filhas, a valorizar os homens, Senhor, a respeitar o homem dentro de casa e transformar aquele homem, Senhor, realmente em um homem que te agrada. Que seja feita a tua vontade das nossas vidas, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.